João 11:25. Vamos abrir? O próximo slide fala justamente isso daí. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Coincidentemente, estamos falando da Páscoa. E Jesus fala numa situação onde João 11:25. O contexto é Marta, na morte de Lázaro. Quando Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido. E aí Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E aí Jesus diz o seguinte: você acredita que Lázaro vai ressuscitar? E aí Marta, imaginando que um dia Lázaro fosse ressuscitar, eu falei: não, eu acredito, mas vai demorar bastante para chegar até lá. Aí Jesus falou assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava falando o seguinte: que Ele iria, daí um pouco morrer, iria ressuscitar, e aqueles que acreditassem nele seriam ressurretos e teriam vida. Pensando nos rituais, domingo anterior, que foi domingo de Ramos, a Igreja Católica mantém esses ritos ainda, né? Foi quando Jesus entrou em Jerusalém. Entrou montado em jumentinho, onde todos jogavam as suas palmas, e esse jumentinho entrou na cidade de Jerusalém. E Jesus sabia que ele teria mais uma semana e logo em seguida ele seria morto. O contexto fala que numa sexta-feira à tarde, então ele entrou domingo, passou segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira ele estava sendo morto. Sexta-feira à tarde, por volta da hora 9 do dia, isso dava em torno de 15 horas. Jesus estava sendo levado à cruz e nesse dia ele morreu. Mas ele havia falado já para todos que eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Não é? Depois de 3 dias. Por muitos anos eu até pensei, depois de 3 dias, se ele morreu na sexta, depois de 3 dias ele na segunda, né? Mas ele falou ao terceiro dia. Jesus morreu então numa sexta-feira de noite, sexta-feira à tarde, ficou na sexta, sábado, domingo de manhã, Maria foi lá para ver e levar aromas, algumas coisas para deixar o corpo mais cheiroso. E a gente cantou aqui que a tumba estava vazia. Elas chegaram lá e elas estavam com aquela sensação: quem que vai remover a pedra para nós entrarmos na tumba? O sepulcro lá, eles eram, né? Na pedra, escavados na pedra, e tinha uma pedra muito grande que fechava a tumba. E Maria foi justamente com aquela história: quem que vai remover a pedra para nós adentrarmos ao túmulo? E quando elas chegaram lá, a pedra estava removida, o túmulo aberto, tinha um anjo lá, um ser celestial de vestes resplandecentes. E ele falou assim: mas quem que vocês estão buscando? Aí ela falou: nós estamos buscando Jesus, nosso Senhor. Ele falou: mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E quando Jesus falou para Marta, ele estava antevendo isso: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele estava dando sinais, ele estava dando dicas de que
assim, o fato de nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não necessitamos esperar morrer para ter uma vida eterna. Quando ele falava vida, uma vida eterna, e muitas vezes a gente pensa assim, não, nós temos a nossa vida aqui, 60, 70, 80, 90, 100, 110 anos, 120 anos, e depois que eu morrer, eu vou para a vida eterna. Na verdade, Jesus falou o seguinte: você já pode ter gotículas da vida eterna aqui, enquanto você está. Você pode vivenciar isso, porque eu ressuscitei, e se você crê em mim, você pode começar a viver a sua vida eterna aqui já. Uma vida de paz, de alegria. Vendo essa garotada aqui, quantos deles não tinham paz? O Tony disse, e agora eles têm paz. Isso é começar a viver a vida eterna aqui na terra, sem precisar esperar morrer, para um dia nós estarmos lá. Um dia nós vamos estar lá, sentados à mesa com Ele, ceando com Ele. Hoje a gente pega talvez gotículas, migalhas do que vai ser essa vida eterna, mas um dia nós vamos estar lá. Mas Jesus já tinha dito: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que morra, você vai viver. E nessa situação específica aí, Jesus então morreu, ressuscitou no terceiro dia, e em Romanos 8:11, vamos ver aí, abra sua Bíblia. O fato é que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8:11, abra o seu iPhone, o seu iPad, a sua Bíblia de papel. Fala o seguinte: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Um ponto fundamental aqui: a ressurreição de Cristo foi por ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu naquele momento e ressuscitou Jesus. Até então, o Espírito Santo agia em momentos especiais. No Antigo Testamento fala que o Espírito Santo vinha, se apossava de Davi, de Sansão, eles faziam isso e aquilo, depois o Espírito voltava a Deus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele na forma de pomba. A gente vê até fotos sobre isso daí, fotos, retratos, né? Sobre isso daí. E quando Jesus morreu, o Espírito Santo ressuscitou ele. Jesus ficou 40 dias aqui, comeu, conversou, reuniu-se com os discípulos, e depois ele foi elevado aos céus. Quando ele foi elevado aos céus, ele falou o seguinte: eu vou deixar a vocês um Consolador, que é o Espírito Santo. A partir desse momento, o Espírito Santo veio morar dentro do coração daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Até então o Espírito Santo vinha em ocasiões especiais. A partir do momento que Jesus foi elevado aos céus, o Espírito Santo veio habitar dentro daqueles que acreditam, que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Esse momento especial da morte, da ressurreição de Cristo se deu numa data específica do povo judeu chamada Páscoa. E a Páscoa, para os judeus, remete aos tempos onde o povo judeu foi liberado do rei Faraó. Lembram disso, daquela história? 10 pragas, né? E a última praga
foi a morte do primogênito. E Deus orientou ao povo: escuta, vocês peguem um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, reúnam-se nas suas casas, peguem pão sem fermento e ervas amargas, e nesse dia o sangue do cordeiro morto vocês vão passar no batente da porta da casa onde vocês estão, e o anjo da morte vai passar a noite, e aonde tiver o sangue do cordeiro não vai haver morte. Um cordeiro de 1 ano, sem mácula. E foi isso que aconteceu. E Deus instituiu aquele momento, aquela situação, como um estatuto perpétuo. Deus falou assim: a partir de hoje, todo ano, no primeiro ano judaico, vocês vão comemorar a Páscoa. A Páscoa, então, no hebraico é Pessah, P-E-S-S-A-C-H, Pessah, que significa passagem. A passagem do anjo que matou todos aqueles que não pintaram de sangue os umbrais da sua casa. E não por coincidência, mas a morte de Jesus se deu numa ocasião da Páscoa judaica, que todos os anos eles faziam. E nesse momento, Jesus se tornou o cordeiro que Deus havia orientado que matasse lá, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é isso que a gente lê? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daí, então, o sacrifício do sacrifício do cordeiro foi abolido, porque Jesus se fez sacrifício por nós. A morte dele, ele era o cordeiro, e cabe a nós, a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós acreditarmos que tudo isso era a obra do Senhor para as nossas vidas. Abrindo esse parênteses, da onde vem o coelho e o ovo? Não tem nada a ver com a gente, tá? Isso é uma origem dos assírios, tá? Aonde na mesma época eles instituíram, por serem contra Deus, eles instituíram uma festa da fertilidade, e daí o coelho é extremamente fértil, e eles se trocavam ovos pintados, né? Então não é que o coelho bota ovo, mas eram duas simbologias que mostravam fertilidade. E isso ficou tão arraigado desde do século 6 depois de Cristo, que muitas vezes nas nossas famílias a gente faz até a marquinha do pé do coelho lá para os nossos filhos irem seguindo até que acha o ovo. Eu acho que vocês nunca fizeram isso, né? Porque não é rotina nossa, né? Mas veja o quanto nós estamos influenciados lá por aquilo que não é verdadeiro. E o verdadeiro sentido da Páscoa é justamente a ressurreição de Cristo. É a ação do Espírito Santo renovando a expectativa de toda uma humanidade que até a morte de Jesus estava perdida. Então, não sei se a gente pode falar assim, mas quem tem os filhos menores, é importante que inculque na cabeça deles: olha, Páscoa não tem nada a ver de coelho, de ovo. Páscoa é a ressurreição de Cristo.
A Silvia hoje falou para mim que as crianças saíram. Carol que estava lá hoje, né? Não. As crianças saíram hoje, não tinha nada de coelho, não tinha ovo, não tinha nada, era uma ovelhinha. O desenho que elas estavam fazendo, algodãozinho de ovelha. Muito interessante. Às vezes dentro das próprias igrejas ainda fala do ovo, do coelhinho. Quem? Vou entregar aqui, mas quem que nunca falou coelhinho da Páscoa? Aí, tá vendo? Sabe? Né? Então, veja, isso foi incutido na cultura nossa, inclusive na cultura da igreja. E às vezes por desconhecimento a gente acaba fazendo essas coisas. Então veja que coelho e ovo não tem nada a ver com a cultura cristã. A cultura é da ressurreição de Jesus. Amém, queridos? Então veja, o que foi essa manhã da Páscoa, o próximo? Foi quando o Espírito Santo interveio de uma maneira sobrenatural. Jesus ressuscitou. E aí, quando as mulheres foram lá, alguma coisa estava diferente do que elas achavam. Jesus já não estava mais lá. Eu vi um sermão uma vez que fala o seguinte: toda vez que aparecer uma mulher como a artista maior do texto, fique atento, alguma coisa importante tem nesse texto. Tá? Porque as mulheres não eram ouvidas naquele momento, elas não tinham voz nenhuma. Então sempre que vocês forem ler e tiver uma mulher, leia com bastante atenção. Alguma coisa Deus quer falar através delas. E foi justamente isso. Quem vocês buscam? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Esse foi o ponto fundamental desse domingo de Páscoa, que foi há mais de 2000 anos atrás. E uma coisa interessante nesse momento, não sei se vocês leram, já vamos abrir em Mateus 27, 50. Uma coisa que ocorreu justamente nesse momento. Mateus 27, 50 a 53. Todos achamos? Fala o seguinte: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra se moveu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Cara, imagina a situação. Jesus ressuscitou num domingo de manhã, domingo de Páscoa, e no mesmo momento em que Jesus ressuscitou, outros sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram e entraram na cidade. Você imagina uma situação, você está certeza que seu avô faleceu, o seu pai, de repente os santos que fala aqui, ou seja, aqueles que tinham Deus como Senhor, os caras ressuscitaram e entraram na cidade. Imagina o susto, batendo na sua casa, é seu avô que morreu. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assustado mesmo, assim, tentando imaginar a cena. Mas foi a ação do Espírito Santo que também ressuscitou esse povo. O Espírito Santo foi lá, no mesmo instante que trouxe Jesus à vida, ressuscitou outros corpos.
Dessa mesma forma é que nós vamos ver a ação do Espírito Santo de forma grandiosa em Ezequiel 37, de 1 a 5. Vamos abrir lá. Ezequiel 37, de 1 a 5. Alguns já sabem a história de cor, o vale dos ossos secos, né? Ezequiel, Antigo Testamento 37, versículo de 1 a 5. Diz assim: o poder do Senhor me dominou, pelo seu Espírito ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me obrigou a andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos, todos eles sequíssimos. Depois disso, o Senhor me disse: filho do homem, você acha que esses ossos podem voltar a ter vida? E eu disse: essa resposta só o Senhor é que pode dar. Então ele me disse: fale a esses ossos secos, diga-lhes o seguinte: ossos secos, ouçam a mensagem do Senhor. E ele afirma: farei vida entrar novamente em vocês. A palavra vida que tem aí, em algumas versões está sopro, tá? O Espírito, farei entrar o Espírito novamente. A palavra é ruach. Ruach é Espírito, é sopro de vida. Ruach é ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo através do poder de Deus. Imagina que tem um bando de osso. Esses ossos vão juntando tíbia, fíbula, fêmur, bacia, e vai juntando e sai ligamento, depois entra o músculo, depois entra a pele. Um negócio assim, em princípio maluco, né? Forma uma pessoa, e aí o sopro e vive. Sopro do Espírito Santo. Da mesma forma, em João 20, 21, 22, vamos passear um pouquinho na Bíblia. João 20, 21, 22, João Novo Testamento. Jesus fala o seguinte, João 20, 21, 22, fala o seguinte: novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso, sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Sopro de vida, sopro do Espírito Santo. Isso é a ação do Espírito Santo. Nós estamos entrando numa outra série, que é a ação do Espírito Santo na nossa vida e na igreja. A primeira série, a primeira parte vai ser justamente isso. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo vem de uma forma e traz vida aos nossos corações. E aí você vê que o Espírito da ressurreição, em Romanos 6, 4 e 5, fala assim, Romanos 6, 4 e 5: nós fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Veja, quando o Espírito Santo atua de uma maneira grandiosa, é muito semelhante àquilo que o Alisson falou aqui. A primeira experiência que eu tive com Deus foi assim, assim, assim. Quando o Espírito Santo tocou no coração dele, quando ele abriu o seu coração, a primeira experiência, o Espírito Santo fez assim. E o Alisson se derreteu diante do Senhor. Essa ação do Espírito Santo, como a gente sabe, o Espírito Santo ele é um gentleman, né? Ele não invade, ele espera a gente abrir o nosso coração e
quando a gente abre o coração, convida o Espírito Santo para ele entrar, ele entra. Ele entra e faz uma mudança grande na nossa vida. Nossas opções mudam, nossos valores mudam, nossos olhos mudam de direção naquilo que nós damos mais valor. A nossa escala de valores muda, tudo por ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus, ele quer nos ressuscitar hoje. Ressuscitar do quê? Mas eu estou vivo. Às vezes, querido, ressuscitar de más opções que a gente tem na nossa vida. Ressuscitar de maus hábitos que nós temos nas nossas vidas. Às vezes até ressuscitar de uma maneira assim que nós não confessamos ainda Jesus como nosso Senhor e Salvador, e Ele vem e vai nos convencer do pecado, nos convencer da justiça de Deus e do juízo que virá futuramente para aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele é mandado do Pai. O Espírito Santo fala aquilo que está no coração do Pai para as nossas vidas, e ele só age nas nossas vidas porque Jesus ressuscitou e foi elevado aos céus. Esse sentimento então de Páscoa e ação do Espírito Santo é tudo a ver. Essa simbiose, essa relação entre os dois é fundamental hoje. E hoje nós não podemos passar como mais um dia de Páscoa, como mais talvez a gente tenha ovo de Páscoa em casa. Eu tenho ovo de Páscoa, acho legal, chocolate, tá? Mas não é o fundamento. Nós fomos ontem no supermercado, o supermercado estava vazio de ovo de Páscoa. Tinha um ou outro ali separado porque já estava quebrado, vendendo nesse valor menor. E tem alguns que vão amanhã, que o valor está pela metade, vai lá e compra o ovo de Páscoa também. Interessante, né? Mas o fato é que esse fundamento da ressurreição é o mais importante hoje para as nossas vidas, e nós temos que testemunhar isso, aqueles que estão junto com a gente no nosso serviço, às vezes a nossa família. Tem alguns que não se converteram, eles falaram que às vezes eles são o único convertido na família, e às vezes você é o único convertido na sua família, e é hora de você ser luz naquele meio, você mostrar quem é Jesus, o Jesus ressurreto, Jesus que vive, que passeia entre nós, e o Espírito Santo que age em nós. É hora de você mostrar isso daí, para você fazê-lo entender que ele pode ter vida eterna mesmo estando aqui. Momentos de vida eterna, gotículas de vida eterna, estando aqui ainda. Eu tenho um pouco mais de 50 anos, eu não sei o quanto tempo eu tenho mais ainda, mas eu já quero viver a vida eterna aqui. Eu não quero esperar morrer para eu viver lá na frente. E para isso, eu tenho que investir no meu relacionamento com Deus. Eu estava falando com um amigo esses dias, e vendo a ação do STF, solta daqui, prende ali, né? Nós vamos ficando angustiados, ficando até um pouco perplexos com toda essa situação, e a gente tem os nossos olhos focados aqui na terra. E aí Deus me lembrou de Filipenses 3:20, que fala que a nossa cidadania é nos céus. Nós somos cidadãos celestiais. E aí eu estava falando com ele sobre isso e tal. Ele falou, mas como que a gente tem a segurança de que a nossa cidadania está nos céus? Ou então como que a gente consegue valorizar
Como é que a gente consegue pensar nisso e definir onde nós estamos, se o pensamento nosso está na cidadania no céu, sabe? Aí eu falei para ele, eu tenho certeza de que foi de Deus. Eu falei para ele: aquilo que você investe, onde estão os seus investimentos, aí está a sua cidadania. Se você está investindo a maior parte do seu tempo, da sua sabedoria, do seu esforço físico nas coisas terrenas, o seu coração muito que provavelmente vai estar nisso daqui. Aí a gente se estressa com o valor do dólar, do euro e o real, que é isso, e a gente tem insônia, e a gente tem que tomar antidepressivo, e a nossa cidadania está vinculada aqui. Eu tenho coisas que depreciaram, e conta do banco, gerente, briga e tal. Mas quando Jesus veio, ressuscitou, Ele nos mostrou o seguinte: a cidadania de cada um que me confessa como Senhor e Salvador está nos céus. Nós somos cidadãos celestiais, e o nosso investimento tem que ser nos céus. Não significa que você não vai fazer as coisas exatamente corretas aqui. A gente ganha dinheiro, investe adequadamente. O leão vem aqui agora, final de março, final de abril, né? Não sei. Pague aquilo que é devido. Nós somos cidadãos dos céus. O nosso investimento é lá nos céus. E a gente tem que ter segurança nisso daí. Aí os seus investimentos, seja investimento financeiro, nesse grupo que necessita tanto aqui, investimento de tempo, de você vir aqui e ser mais um obreiro, ajudar esse povo, investimento de você ter mais um dia na semana onde você vai se reunir com um povo que confessa Jesus como Senhor e Salvador, investimento em oração, investimento em meditação, investimento em leitura bíblica. Isso mostra aonde está o seu. Então veja, o Espírito Santo, ele nos constrange nesse sentido, ele nos direciona. Fala: Fábio, eu quero você assim, assim, assim. Ao mesmo tempo, ele nos dá o livre-arbítrio e a gente faz o que quer da nossa vida. Mas quando você foi gerado no ventre da sua mãe, Deus tinha um plano para a sua vida naquele momento em que você foi gerado. E esse plano Deus não desistiu. Ele ainda está em pé. E Deus insiste com as nossas vidas. Aí Ele mandou Jesus. Aí Ele mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo age em nós hoje, dizendo assim: eu não desisti de você. Isso, queridos, é algo que nós temos que ter em mente diariamente. Diariamente, Deus quer que nós estejamos o tempo todo linkados a Ele, ligados a Ele. E o que Ele pode nos surpreender hoje? Onde há o Espírito Santo, há liberdade. 2 Coríntios fala assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essa liberdade do Espírito nos conduzir, nós temos que deixar, senão Ele vai ficar esperando, batendo, até que a gente permita que Ele conduza a nossa vida, conduza as nossas opções, conduza os nossos pensamentos e as nossas atitudes. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que age hoje aqui no nosso coração. É o Espírito que a gente cantou aqui. A tumba esteve vazia o tempo todo depois que Jesus ressuscitou. A morte não teve sucesso com Jesus. Quando Jesus morreu, provavelmente o inferno ficou feliz, porque achou que tinha vencido.
Mas depois, Jesus foi até lá, pegou as chaves do inferno e trouxe para eles, dizendo assim: a morte não vai superar a vida eterna que eu tenho para aqueles que acreditam em mim, que confessam a mim como Senhor e como seu Salvador. E a partir desse momento, queridos, o Espírito Santo age dentro das nossas vidas. Quem não gostaria de ter isso para o seu melhor amigo que não conhece Jesus? Você sabe que aquele que não tem Jesus está indo para o inferno. E hoje nós temos um cartão de ingresso, onde a gente pode ceder para ele e falar: escuta, o teu ingresso na vida eterna é esse daqui, é Jesus. Nós somos testemunhas hoje, não é só o Alisson, mas nós somos testemunhas daquilo que Deus fez nas nossas vidas, e a gente pode testemunhar isso dentro da nossa própria família, no nosso serviço, e falarmos: vem comigo, comece a participar da vida eterna aqui já, e depois nós vamos ter uma vida eterna com o Senhor lá nos céus. Então, queridos, quando a gente fala em Páscoa, em ressurreição, significa vida. Vocês receberam vários negocinhos do WhatsApp de tudo quanto é gente. Significa paz, amor, alegria, significa tudo menos Jesus. Alguns vocês veem lá: Jesus ressuscitou, mas a grande maioria dos WhatsApps vem só paz, amor, alegria, segurança, união em família. É tudo isso, mas é vinculado ao fato de termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu gostaria que você estivesse realmente pensando sobre isso nesse momento. O quanto o Espírito Santo está convencendo você a respeito do que você valoriza mais. O quanto o Espírito Santo comanda a sua vida. O quanto você permite que o Espírito Santo domine as suas opções. O quanto você conhece do Espírito Santo. O quanto você reconhece que o Espírito Santo age na sua vida. Talvez domingo de Páscoa seja aquele momento para nós mesmos nos achegarmos diante do Senhor e falar: talvez a tua ressurreição lá para mim não foi tudo isso que eu estava pensando, mas eu quero que o Senhor renove a minha esperança no Senhor. Eu quero que o Senhor renove a minha expectativa em seguir o Senhor, em servir ao Senhor. E gostaria que você fizesse isso pessoalmente, você fechasse os seus olhos e se questionasse diante do Senhor. Se questionasse esse: Deus, às vezes eu estou enganado a respeito de mim mesmo. Me mostra aonde que eu tenho que mudar nessa noite. E deixa que o Espírito Santo te convença, o Espírito Santo te oriente nessa noite. Já que é uma noite de ressurreição e você acredita que Jesus ressuscitou,